Vanessa Miller. A doutora Vanessa Miller hoje é considerada uma das melhores neuropsiquiatras do Brasil e, para ser sincera, é uma pessoa extremamente simpática diante do tanto que ela sabe, né? Então, às vezes a pessoa tem o conhecimento subindo para a cabeça, fica soberba, mas ela é uma pessoa extremamente simpática e vocês vão gostar muito da nossa live. A gente vai falar hoje sobre estimulação cerebral. No mundo do esporte, atualmente, a gente está vendo vários atletas de alto rendimento utilizando estimulação cerebral para melhorar o resultado competitivo, né? Então a gente tem hoje o estímulo cerebral sendo utilizado como um dos recursos ergogênicos na nossa área. E mais, vários artigos têm mostrado não só a melhora cognitiva, como também melhora em desempenho de força e resistência. E é por isso que nós vamos conversar hoje sobre isso. A doutora Vanessa agora acabou de enviar uma solicitação e a gente vai entrar com ela. Vamos aguardar um pouquinho para entrar a doutora Vanessa. Oi, tudo bem, Vanessa? Boa noite. Boa noite. Estamos conectados. Super. Queria que você começasse essa live, Vanessa, falando um pouco sobre você, como é que você começou a trabalhar com estimulação cerebral, apresentando um pouco do seu histórico para as pessoas conhecerem um pouco o seu trabalho, né, e entender o porquê que você está onde está hoje em dia. É um dos referenciais nacionais em estimulação transcraniana, né? Então a gente quer saber um pouco sobre a sua história, como é que você chegou a isso e quando você começou a estudar estimulação cerebral para a gente entender um pouco mais sobre o seu processo histórico dentro dessa atuação, né? Não, primeiro, agradecer o convite. Mais você, professor, uma das pessoas mais importantes nesse campo de pesquisa e que apoia tantos projetos sociais. Enfim, estou muito feliz de estar compartilhando. Mas em relação à história, assim, né, eu médica, e na época, quando estava fazendo especialização em neurologia, eu acabei me aprofundando um pouco nas técnicas envolvendo a parte da professora para compreender um pouco mais o funcionamento do cérebro e tanto, né, das suas outras estruturas como os nervos periféricos. Meu primeiro contato, na realidade, com a neuroestimulação foi essa questão muito mais diagnóstica. Eu comecei a estudar potencial do motor, função motora central, justamente para o funcionamento e mapear o cérebro. Então, sempre fui um pouco curiosa. No entanto, depois de um período, né, fiquei muito nessa parte de professora, senti muita falta do paciente, do contato mais próximo do paciente. E aí, nisso, fiquei um pouco mais nessa parte clínica, lógica, e percebi que muitos pacientes, na realidade, neurológicos, tinham manifestações também de doenças mentais, né? Dos distúrbios psiquiátricos. Nesse contexto, alinhando um pouco nessa parte da parte da magnética transcraniana, isso há mais ou menos 10 anos atrás, começando a estudar cada vez mais a estimulação magnética repetitiva, que tinha por objetivo o tratamento de diversas doenças, como principalmente a depressão e outros distúrbios neurológicos. Então, foi essa curiosidade mesmo, tanto a parte investigativa, né, funcional, quanto como modificar, né, esse grande e maravilhoso órgão complexo do cérebro, né? Vanessa, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho para ver o feedback do pessoal com relação ao som, se o pessoal está ouvindo, porque para mim tá fazendo algumas rupturas no som. Ok. Tá? Pessoal, se puder dar um feedback sobre o som, vai ser bacana para ver se é só comigo que tá fazendo umas intermitências no áudio ou se com vocês também tá tendo essa intermitência. Ah, tá com um pouquinho de eco. Tá reverberando o som. Então, um pouquinho de cuidado. Ok.
Bom, pessoal, vamos continuar com a nossa live para ver se a gente melhora o som com o passar do tempo. Até vou pedir para vocês, se vocês acharem alguém que tem interesse no assunto, se vocês quiserem mandar pelo aviãozinho, fiquem à vontade, tá bom? Enquanto isso, o que a gente vai fazer? A ideia central é apresentar um pouco sobre o conhecimento da doutora Vanessa aí, para falar um pouco sobre como se pode potencializar os resultados diante da estimulação cerebral, que é um tema que está em auge dentro da educação física. Eu sei que a gente demora um pouquinho, Vanessa, para poder pegar as coisas, porque o pessoal da educação física, às vezes, tic-teco, quando pega, também pega com tudo. Até que... Vocês estão à frente, porque antes de mais bem, vocês trabalham com uma das coisas que performance, atividade física, que modulem muito o técnico. Então, vocês estão muito mais à frente, não tem essa... Eu vou colocar o eletrodo aqui para ver se vai melhorar um pouco mais essa reverberação. Melhorou. Agora melhorou? Ficou perfeito o som. Ah, então Obrigada. tá ótimo. Agora sim, agora a gente pode conversar como seres humanos. Vanessa, queria que você conversasse um pouco com a gente sobre a neuromodulação, para as pessoas entenderem o que é neuromodulação, porque a gente não estuda isso na educação física. Diferente da medicina, o nosso curso ele é mais generalista. Então, para a gente ainda existe uma lacuna para entender qual é a definição de neuromodulação na neurologia e como é que isso daí pode ser aplicado dentro da educação física. Explica um pouco para a gente sobre a sua área de atuação. Não, perfeito. Então, assim, primeira coisa, neuromodulação é diferente de neuroestimulação. Quando a gente fala em neuromodulação, a gente está pensando em modificação plástica. Plastos, né, na verdade, é justamente moldar. Então, é a capacidade de você modificar a atividade cerebral, é a capacidade de você modificar o funcionamento cerebral, induzindo novos aprendizados, novas memórias. Né? Já a neuroestimulação é a capacidade de você induzir, na verdade, uma resposta imediata. Né? Você faz, às vezes, um estímulo e você já tem uma resposta, seja ela cognitiva, motora, então, que pode, na realidade, a neuroestimulação também pode induzir a neuromodulação. Né? São coisas que podem se complementar. Tem uma aluna nossa lá da UFJF que ela acabou de fazer um trabalho sobre CrossFit e ela verificou exatamente a função executiva do cérebro em razão de um efeito agudo da modalidade. Queria que você explicasse um pouco para a gente sobre essa questão associada com a neuromodulação, se você já viu alguma diferença entre pessoas que praticam atividade física em interação com a neuroestimulação. Então, a gente sabe dentro da educação física que a gente tem uma neuromodulação, até mesmo eu que lutei judô, né? No judô a gente tem até o aumento de massa cinzenta e também uma diferença nas conexões, né, na ativação e nas conexões das regiões cerebrais, né, modificada por causa da modalidade. E no CrossFit também já foi verificado isso. Aí eu queria ver com você se já existe alguma indicação de interação entre a prática de atividade física, dando um suporte positivo para essa estimulação que se faz na tua área de atuação, né? Se você já sabe alguma coisa ou tem alguma indicação, não tem nada consensual. Não, são duas, eu acho que são algumas coisas misturadas, assim, né? Coisas diferentes. Então, assim, qualquer habilidade que você pratica, né, qualquer até intenção ou até mesmo a visualização, a mentalização, você já está modificando um padrão neuronal. Então, se eu, por exemplo, assisto TV e olho, de repente, um jogo de vôlei, eu posso até, de repente, não saber, teoricamente, né, jogar plenamente, né, sacar, mas já está ocorrendo, na verdade, uma modificação de padrão cortical em que, se porventura eu for, por exemplo, aprender a jogar vôlei, eu vou já ter um prime, quer dizer, já vou ter como se fosse uma memória implantada que já facilita esse tipo de aprendizado, né? Isso é uma coisa interessante. A outra coisa seria justamente, né, o quanto a atividade física
pode ajudar e modular o seu cérebro, né? Qualquer atividade motora, a gente tem conexões, né, ou a parte sensitiva, que você sempre vai estimular diferentes áreas, você vai aumentar, além disso, fluxo cerebral, você vai ajudar a produção de determinados hormônios, você pode aumentar a produção de irisina, que você pode ter também um fator de proteção neuronal. Então, assim, são vários elementos que a atividade física acaba colaborando para justamente ter um funcionamento cerebral com maior qualidade. A outra coisa seria, né, como, de repente, você associar uma técnica neuromodulatória ou de estimulação, quanto que, diante de uma atividade física, você pode ter uma facilitação ou até mesmo uma dificultar, às vezes, a execução de determinada tarefa. Aí a gente está falando o quanto que essas técnicas podem influenciar no desempenho físico ou até mesmo no desempenho mental nos atletas ou em pessoas, na verdade, que não necessariamente esportistas. Essa foi uma boa indicação, Vanessa. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essas técnicas, porque dentro da educação física, o que a gente mais vê nas publicações é o uso da estimulação por corrente contínua. Então, a estimulação transcraniana por corrente contínua. Eu queria que você falasse um pouco sobre os tipos de estimulação, se você pode explicar para a gente. Eu vi que tem um aparelhinho aí atrás de você, né? Tem, se você puder eu coloquei alguma coisa. Então, não, acho que pode ser interessante para a gente poder entender um pouco mais como é que funcionam essas técnicas. E se você pode falar para a gente um pouco sobre a diferença entre essas técnicas, tá? Porque dentro da educação física, a gente tem quase... Da última vez que eu fiz uma busca, tinham quase 30 artigos mostrando efetivamente a TDCS, né, a ETCC, né, como um grande recurso ergogênico. Então, ela realmente melhora ela tem uns efeitos bem positivos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as técnicas, sobre a diferença entre as diferentes estimulações, se você puder. Ok. Então, assim, as técnicas de estimulação cerebral são utilizadas há décadas, ou até mesmo há centenas de anos, com o objetivo de entender um pouco mais o funcionamento e com o objetivo também de avaliar como pode alterar o funcionamento cerebral, tanto para aumento de performance, mas principalmente para tratamento dos distúrbios. Nesse sentido, as duas principais técnicas que eu acho que mais utilizadas atualmente, embora existam várias, né, as não invasivas, porque existem, o que seria técnicas invasivas? São aquelas que é necessário internação, é necessário fazer uma cirurgia para que você consiga, na realidade, implantar, por exemplo, um marca-passo. Isso é uma técnica invasiva. As técnicas não invasivas são aquelas que você consegue acessar através de um estímulo elétrico ou de uma variação de um campo magnético para justamente modificar a atividade cerebral. Então a gente vai falar um pouco sobre duas técnicas. Uma, a estimulação por corrente contínua. Eu até deixei aqui mais ou menos pronto como é que, mais ou menos, como é que é uma montagem. Para dar um oi para a galera aí, agradecer a presença das pessoas que entraram aqui na live e aproveitar para mandar uma pergunta, quando você puder responder, da doutora Renata Castro sobre o funcionamento, se o Halo Neuroscience funciona. Então, vamos falar sobre as técnicas, depois a gente responde essas perguntas. Eu quero agradecer a pergunta. E tem mais uma questão aqui do Marcelo, se na reabilitação ETCC tem sido utilizada, né? Ele está fazendo uma indicação, é uma maravilha e ajuda a obter excelentes respostas, tá falando. Obrigada, Marcelo, Perfeito. pela indicação. Perfeito. Então, assim, a estimulação por corrente contínua, ela tem como objetivo justamente modificar o potencial de membrana com o objetivo de modificar a excitabilidade cortical. Ou seja, quando você
utiliza dois, não sei se eu vou conseguir colocar aqui, né, dois eletrodos, você na realidade acaba provocando um fluxo de corrente elétrica, geralmente de baixíssima amplitude, amperagem, e que geralmente contínua, e que tem por objetivo justamente, de acordo com a polaridade, por exemplo, se for uma estimulação anódica, ter um aumento dessa excitabilidade cortical, e se for uma estimulação catódica, uma redução. Ou seja, você modifica o potencial de membrana facilitando ou dificultando um potencial de ação. Ou seja, você não tem em si o potencial de ação como acontece na estimulação magnética. Na estimulação magnética, você tem uma variação do campo magnético que, em contato com o couro cabeludo, vai provocar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, na região que você estimula, vai provocar um potencial de ação e já vai deflagrar uma resposta. Então, a estimulação... Pode falar. Que já responde até mesmo a pergunta do Allo Neuroscience, que é aquele tipo um fone de ouvido com estimulador, né? Então, esse potencial ele acaba sendo um pouco mais generalizado. Ele potencializa, mas ele não tem uma ação focal, é isso? Perfeito. Então, assim, quando você utiliza, só para completar, a estimulação magnética é uma técnica de estimulação, ou seja, você executou uma resposta. Já a estimulação de corrente contínua, você simplesmente modifica a estabilidade cortical. O que é interessante é que você não apenas tem uma resposta aguda, tá certo? Ou seja, na estimulação magnética, você não tem apenas uma resposta, por exemplo, motora, né, de movimentação de um dedo ou de um braço, mas você também, com um padrão de frequência, geralmente com uma frequência alta, você aumenta, na verdade, aquela atividade cerebral, você aumenta a força de comunicação entre esses neurônios, induzindo LTP, induzindo, na verdade, um marcador de neuroplasticidade, aumentando a força de comunicação entre os neurônios, facilitando, na verdade, o funcionamento dessa via ou equilibrando essa via. Já em relação à estimulação de corrente contínua, você modifica essa excitabilidade cortical, mas, na realidade, você também, com sessões, né, progressivas, você também pode, inclusive, induzir neuroplasticidade, modificação daquele padrão. Isso é muito interessante. Não é só uma ação aguda, como nos primórdios, né? Isso antes, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente entendia um pouco mais as manifestações agudas, mas a gente não conseguia compreender um pouco essas manifestações crônicas, essa variação glutamatérgica, essa variação, enfim, né, de calmodulina, para entender, inclusive, a modificação, de produção de proteínas. Ou seja, na realidade você modifica epigeneticamente o seu, a área estimulada. Isso é muito interessante. Muito interessante. Aqui nos estudos com educação física, normalmente faz a excitação no córtex motor, né, por motivos óbvios. Mas existem alguns ensaios que têm começado a fazer em outras áreas. Você pode definir assim, um pouco essa questão de estimulação da área específica de atuação? Por exemplo, nós temos esportes, por exemplo, atletismo ou até mesmo esportes de endurance que tem uma dependência maior de capacidade física, mas existem outros esportes que têm uma dependência maior de apelo tático, cognitivo. A estimulação também modifica para esses dois tipos de, digamos assim, dependência esportiva em termos de sucesso? Assim, primeira coisa, assim, você estimular um cérebro, assim, colocar um cátodo e um anodo, não necessariamente vai provocar uma resposta desejada. O principal é você entender a neurociência, entender essas vias, entender que nós somos seres eletroquímicos e que diferentes regiões provocam diferentes respostas, que diferentes lâminas cerebrais existem, na realidade, terminações diferentes. Então, isso é importante entender. Por quê? Porque não adianta você colocar, às vezes, um eletrodo numa região M1 se seu objetivo
né, é um objetivo, de repente, né, de melhora você falou de atletismo, né? Se de repente um atleta precisa, na verdade, ter um tempo de resposta auditiva para de repente ter um arranque, talvez seria, talvez seria interessante você muito mais estimular essa habilidade, de repente, temporal auditiva, esse processamento auditivo desse atleta para ter esse disparo, do que na realidade você promover, de repente, um aumento de força, um aumento de resistência nesse atleta, quando às vezes é um disparo de 100 metros. Então, primeiro é entender um pouco mais, acho que esse é o desafio, né, da neurociências. Exatamente. Né? Entender qual é o objetivo. Hoje, a gente tem marcadores biológicos que nos ajudam bastante, né? Hoje você tem a ressonância magnética funcional, você tem a cintilografia de perfusão, você tem outros marcadores biológicos que ajudam a entender o funcionamento cerebral sem precisar invadi-lo. Isso é muito interessante, porque você começa a entender um pouco mais esses paradigmas e a partir daí você estabelece diferentes targets. Então, assim, antes era só região realmente motora, mas a gente sabe que a conexão sensitivo-motor é fundamental. Basta a gente entender que se a gente colocar uma luva na mão, a gente perde completamente, às vezes, a capacidade de execução motora. Ou seja, você tem uma interface, uma conectividade sensitiva motora fundamental, né? Você entender que existe, por exemplo, regiões que são interessantes para modulação, né, até autonômica, né? Hoje você faz, às vezes, em região T3, com o objetivo de estimular a região da ínsula, que tem, na verdade, dos objetivos, uma regulação autonômica. Né? Por quê? Porque é interessante você tentar modular um pouco essa resposta, a frequência cardíaca, etc, etc. Né? Mas estamos ainda nessa parte de performance, ainda carecendo de muitos trabalhos, né, a respeito de quais seriam os principais targets, né, quais são os principais pontos, quais os principais objetivos, né, ter uma homogeneidade em relação aos artigos e, sobretudo, respeitar, às vezes, individualmente, o que o atleta precisa. Então, às vezes, ele precisa uma habilidade motora que, de repente, se ele executar esse sequenciamento motor e você estimular, quer dizer, alterar a estabilidade cortical desse atleta, talvez você vai ter uma facilidade de adquirir um aprendizado com menor tempo. Então, assim, não adianta você, às vezes, colocar 100 pessoas às vezes até mesmo na mesma modalidade, porque atletas diferentes têm habilidades cognitivas, sensitivas, motoras diferentes. Então a gente precisa entender e particularizar um pouco mais. Talvez essa que é a grande dificuldade em pesquisa. É interessante ter falado isso, Vanessa, porque recentemente fiz um curso, o Brain Trainer, aquele congresso que tem nacional, internacional, acho que é internacional, né? E uma coisa interessante que eles estavam falando, na verdade, tinha um estudo de caso sobre uma mulher que queria prestar a prova para medicina, mas que tinha déficit de atenção com hiperatividade, e isso causava certo déficit, né? Então ela não conseguia passar na prova e com as sessões de treinamento, né? Naquele caso era neurofeedback, uma estimulação diferente do que a gente está conversando. Ela conseguiu não só passar na prova, como ela melhorou acima da média algumas variáveis que estão associadas com a cognição, né? E aí eu queria te perguntar algumas questões associadas com isso, já que a gente está conversando. Porque assim, não sei se você já teve contato com atletas. Atletas são bem conhecidos por ter hiperatividade e déficit de atenção. Aí eu queria ver com você, além de pedir para você mostrar o equipamento, que a gente acabou encavalando um pouco essa ideia, né? Porque eu acabei jogando uma outra pergunta para você. Se você pudesse mostrar para a gente os equipamentos e diferenciar um pouco, por exemplo, se eu tiver um atleta que tem déficit de atenção, é melhor fazer uma estimulação transcraniana magnética ou pode ser corrente contínua? Tem diferença entre as duas? Então, porque a gente está falando de uma patologia, né? E a gente tem que considerar que atletas de alto rendimento não podem utilizar Ritalina, por exemplo, que é um medicamento para déficit de atenção. E aí fica sempre uma limitação associada com essa
essa falta de atenção, né, digamos assim, que acaba interferindo na aprendizagem do atleta em termos de habilidade, até mesmo se você quiser desenvolver um plano estratégico, isso acaba dificultando muito. Então, Perfeito. existiria alguma diferença no tipo de estimulação para esse tipo de caso, que é um caso um pouco mais patológico, digamos assim? Assim, primeira coisa, saber em relação ao TDAH, você tem uma redução de atividade nas regiões, principalmente pré-frontais. Então, você tem uma hipoperfusão, uma hipoatividade. Então, o objetivo é justamente você tentar aumentar a atividade cerebral, tá certo? Nessa região específica, né? Então, você pode ter algumas técnicas. Você comentou sobre neurobiofeedback, que na realidade não é uma técnica automodulatória em que você Desculpa, vai... neurofeedback. Neurofeedback, tá, ok. Você vai, na verdade, é uma técnica automodulatória, ou seja, através de algumas, né, habilidades quanto respiratória, você vai sincronizar, vai modificar um padrão, né, de ondas cerebrais através do seu próprio pensamento, da sua própria intenção. Diferente da estimulação por corrente contínua, que você não conseguiria modificar esse padrão sem associar com uma outra, né, com uma outra atividade. Então, por exemplo, existem alguns trabalhos interessantes utilizando a estimulação por corrente contínua, que, como eu falei, estimulação por corrente contínua, ela altera o potencial de membrana, ela altera a estabilidade cortical. Então, às vezes, tem trabalhos, por exemplo, com a estimulação por corrente contínua, utilizando videogame, onde você pode ter um aumento, né, da atividade na região pré-frontal, principalmente dorsolateral, que está mais vinculado com esses processamentos cognitivos executivos. Já a estimulação magnética, você pode aumentar a atividade cerebral dessas regiões com protocolos com frequências altas, né? Que você vai, na verdade, aumentar a atividade dessa região e vai induzir, como eu falei, né, LTP, que é Long Term Potential, que são marcadores de neuroplasticidade. Uma das grandes, né, os grandes desafios é que a estimulação de corrente contínua, primeiro, né, não é você realmente ir na internet, comprar qualquer aparelhinho, colocar de qualquer jeito, porque eu você... já estava pensando em fazer isso. Porque na teoria... Esse Halo Neuroscience, ele tá em auge, assim, aqui você não sei se você já teve contato com ele, é tipo um headphone que você põe, fica até bonito, que parece que você tá ouvindo funk, assim. E ele faz estimulação, e tem um outro que parece na verdade o outro parece um neurofeedback que você põe também, você mexe uma aranha e tal, mas enfim, já que você falou que não... que é melhor deixar específico, eu não vou mais comprar. Mas continua falando, desculpa. É porque assim, né, entenda que nem todo aparelho vai ter, na verdade, uma curva de ascendência para ter justamente uma manutenção dessa corrente que se mantém de uma forma contínua. O que a gente não estuda, o que a gente não tem marcadores, é muito difícil você falar, olha, isso funciona ou não funciona, isso faz bem ou não faz bem. Por isso que é importante utilizar aparelhos liberados pela Anvisa, pelo FDA, que você tem, na verdade, uma segurança daquilo que você está aplicando. Como eu falei, você utilizar uma técnica neuromodulatória não necessariamente vai trazer benefício para você. A vantagem da estimulação por corrente contínua é que ela é mais barata, ela pode ser, né, muito mais aplicada até mesmo em sua residência ou no consultório, mas você tem uma facilidade maior, a técnica não exige, teoricamente, para a colocação tanto um preparo tão grande. Já a estimulação magnética, embora ela seja absolutamente também, como a estimulação por corrente contínua, segura, mas é uma técnica mais cara, né? Mas é uma técnica mais potente. Pode mostrar pra gente os aparelhos, rapidinho? Vou mostrar aqui. Esse aparelho aqui é a estimulação magnética transcraniana. Essa bobina, que eu acho que é interessante, deixa eu ver se eu tenho uma caveirinha aqui, gente, mas imagina como se fosse você, né, em contato com o couro cabeludo, você, de acordo com a região que você vai estimular, né, você vai justamente modificar esse padrão dessa atividade, tá certo? Estimulação então, pós-Covid aí na caveira. Eu gosto, né, dessa representação mexicana, né, que o esqueleto, todos nós somos iguais, eu acredito muito nisso. Né? Essa é uma bobina Cone 120,
e esse formato possibilita chegar a regiões mais profundas. Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, alguns transtornos, né, psiquiátricos, por exemplo, você tem alteração muito importante na região ventromedial do córtex pré-frontal e que tem, como é uma região multimodal, ela faz conectividade com várias regiões, inclusive do cíngulo. Então, é uma região muito interessante para ser equilibrada em casos, por exemplo, de pessoas com depressão. Esse é um exemplo. Já a estimulação de corrente contínua, deixa eu só mostrar aqui que eu acho que é interessante. É melhor, né? Eu tenho outra pergunta. Ela é já um aparelhinho mais portátil, embora esse aparelho, como ele tem todo um rigor técnico, segurança, ele é um aparelho que custa mais, né, de 50 mil reais, enquanto às vezes tem aparelhos você compra... mais em conta, né? Existem aparelhos, né, que são mais em conta. Lá na universidade e outros. Isso, né? Mas o mais importante, que eu acho que assim, não é o valor que você paga. O importante é ter a segurança e ter a chancela de algum órgão fiscalizador. Isso eu acho que é o mais... eu acho que isso é o mais importante. Né? Entendi. Uma outra pergunta rapidinho, já que a gente estava falando, você citou o uso da estimulação em caso de patologia. Ano passado eu tive que dar uma palestra em um evento que teve, e uma das perguntas que surgiu foi exatamente associada com medicamento que são associados para transtornos de saúde mental, né? Os atletas têm muito problema nesse sentido, Vanessa, porque a maior parte dos medicamentos que tem a ver com alteração de estado mental acabam se enquadrando na lista da UADA, que é a lista antidoping. E eu queria saber de você se esse tipo de estimulação pode ser utilizado em atleta, se existe algum efeito colateral, porque assim a gente não fala, né? Mas depois, por exemplo, de Jogos Olímpicos, 60% dos atletas têm caso de depressão durante 1, 2, 3 meses até. Então é uma situação muito velada entre os atletas, isso a gente não comenta muito, mas normalmente eu acho que por causa daquela situação muito emocionante, de grande estresse, logo em seguida, você pode explicar melhor do que eu, né? Alguns atletas acabam entrando em depressão. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se a gente consegue tratar esses tipos de transtornos, né, de saúde mental, até mesmo ansiedade, que é um problema que é frequente, especialmente no sexo feminino. Então a gente vê atletas de grande renome com uma situação de ansiedade elevada. Ontem mesmo eu tô participando de um projeto, eu desenvolvi o projeto, na verdade, que é para acompanhar atletas de judô de alto rendimento, e a maior parte dos atletas que responderam, né, o questionário, relataram o transtorno da ansiedade associado com a pandemia, né? Então eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre a estimulação, se ela pode ser utilizada para reduzir esse tipo de transtorno, tanto ansiedade quanto depressão em atletas, e como é que poderia ser feito isso, se o atleta pode fazer em casa ou se tem que ser feito em consultório, como é que funciona? Primeira coisa, para qualquer distúrbio, deve-se ter um diagnóstico preciso. Né? Tristeza não é depressão, estresse não é ansiedade. Então, isso eu acho que é a primeira questão. Segunda questão é que a gente tem que entender que houve um incentivo muito grande para a terapia com as monoaminas, né, com os medicamentos, para o tratamento dos diversos distúrbios neuropsiquiátricos. Né? Então, se fala-se muito de fluoxetina, paroxetina, sertralina, etc, etc. Mas a gente tem que entender que quando você utiliza uma medicação, ela não vai apenas naquele receptor específico daquela região que você quer modificar. Você não quer aumentar só, por exemplo, serotonina nas regiões límbicas. Acaba que as medicações atuam, infelizmente, em outras regiões. Por exemplo, existem receptores serotoninérgicos em plaqueta, em fígado, em pulmão. E isso acaba levando a efeitos, na verdade, adversos. Então, você utiliza uma medicação, ok, pode ter alguns pontos positivos, mas você também, essas medicações vão atuar em receptores em regiões diferentes que vão levar a efeitos adversos. Diferente das medicações, que você não consegue ter justamente um alvo específico, a técnica da estimulação magnética atua de uma forma focal,
na região, na verdade, que você quer modificar. Então, hoje, sabemos que pessoas que têm alterações na depressão têm alterações na região do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que tem alterações cognitivas executivas, tem alteração, como eu falei, na região ventromedial relacionada justamente a essa habilidade cognitiva social reduzida, culpa, outras manifestações, tristeza. E se você entende que a depressão, como eu falei, é eletroquímica, existe uma alteração dessa atividade cerebral, e se você tem uma técnica que você consegue modular de uma forma segura, de uma forma não invasiva e de uma forma focal, em que você tem um baixíssimo risco de ter efeito colateral, só para você ter uma ideia, você pode. O efeito adverso mais comum é dor de cabeça. Só que essa dor de cabeça geralmente é transitória. E isso perfaz apenas 5% dos pacientes, né? Em contrapartida, além disso, a estimulação não só pode ser utilizada de uma forma como monoterapia, digamos assim, mas ela, em casos refratários, é um excelente, na verdade, ferramenta para justamente não só modificar esse padrão dessa atividade, mas também você modificar, inclusive, até mesmo a afinidade de receptores para com diferentes neurotransmissores, por exemplo. Você, como eu falei, você modifica um padrão, né? A dificuldade, como eu falei, a medicação tem uma vantagem de você poder comprar a medicação e tomá-la na sua residência. A estimulação magnética, você necessita ir a um consultório, fazer um agendamento, geralmente o protocolo dura de 20 a 30 minutos, com bastante segurança, mas existe essa questão logística. E também é uma questão de custo, né? Tem muita pergunta. Agora, já que a gente está fazendo a live. Olha, a Vanessinha Salles perguntou se o esporte pode auxiliar nessas doenças de transtorno mental. E eu tenho uma outra questão aqui que foi colocada por uma aluna que também é referente à parte de, na verdade, mais a parte de desenvolvimento de motor associado com pessoas que são praticantes de atividade física, mas que não são atletas. Se existe a melhora de rendimento motor para pessoas que não são atletas com a estimulação. Tem essa pergunta e tem essa da Vanessinha que se trata, está associada com a prática de atividade física para redução de, ou para melhora, de quadros associados com transtorno mental. Você pode, eu vou pedir para você responder para eu poder depois fazer outras perguntas que eu também tenho interesse. Entendi. Não, primeiro, com certeza, não existe nenhum tratamento para nenhum distúrbio que não envolvam outros pilares que são importantes, Uma boa alimentação, atividade física, hidratação. Hoje a gente sabe que a atividade física, existe um aumento de receptores dopaminérgicos, existe um aumento de produção serotoninérgica, aumento de neurotransmissores como dopamina, serotonina. Você pode ter uma alteração, um aumento de fluxo sanguíneo que também ajuda também a perfundir melhor essas áreas corticais. Então, hoje a atividade física também modula também a sua respiração. Isso é muito interessante. O paciente, por exemplo, que tem transtorno de ansiedade, uma das técnicas de dessensibilização é justamente você solicitá-lo que faça uma atividade aeróbica, que tenha uma frequência cardíaca aumentada, para que ele não associe palpitação, frequência cardíaca com ansiedade, por exemplo. Então é bem interessante. É como se falasse assim para o seu região específica do cérebro: poxa, eu tô com uma frequência cardíaca aumentada e não necessariamente é um pânico, é uma ansiedade. Então, tanto técnica de sensibilização e tanto técnica para evitar, diminuir as chances de ter um distúrbio desse, é justamente a atividade física. Marcelo, pode falar. Marcelo acabou de perguntar sobre isso, Vanessa. Ele acabou de perguntar se a ETCC pode potencializar o uso dos medicamentos para esse tipo de paciente. Pode? Certamente. Essas técnicas neuromodulatórias, você já sabe que como induz justamente neuroplasticidade. Quando a gente fala neuroplasticidade, parece que
uma modificação. Entenda que neuroplasticidade você requer modificação, né, glutamatérgica para que você induza, na verdade, né, uma produção de calmodulina para você, na verdade, executar a produção de proteínas que são receptores para você ter a capacidade de acoplar neurotransmissores. Se você consegue aumentar essa produção gênica, né, de aumentar esses receptores, você consegue fazer com que as medicações tenham uma capacidade de ter um acoplamento maior. Então tem fundamento com certeza. Vou aproveitar aqui, Vanessa, obrigada aí pelo feedback positivo sobre a live. Respiração é vida mesmo. Respiração diafragmática, você tem uma alteração, sincronização de ondas, é fantástico. Respiração é vida mesmo. Mais uma pergunta do Luciano, antes de fazer algumas perguntas aqui para você, Vanessa, associado com o uso da estimulação para a performance. Ele falou uso terapêutico, mas na verdade, provavelmente ele queria dizer qual das melhores técnicas, qual das técnicas é considerada melhor para melhorar o rendimento esportivo hoje, na sua opinião? A semana passada eu estava conversando com os meus orientandos e um deles, o Rafael, mostrou um artigo sobre Theta Burst. Se você puder explicar para a gente a diferença entre as técnicas, qual que é a melhor na tua opinião? Rodrigo, as melhores. Beijo, Rodrigo. Assim, mais uma vez, eu acho que a melhor técnica é aquela que você tem indicação e a que você pode fazer. Eu acho que essa é a primeira coisa. Mas no intuito, quando a gente fala realmente a estimulação magnética, ela tem uma capacidade, né, uma resposta mais rápida, ela é mais efetiva por ela ser uma técnica de neuroestimulação, né? O Theta Burst, na realidade, você tem uma frequência... Vai, cérebro! O Theta Burst tem uma... O Theta Burst tem uma vantagem que você consegue fazer uma sessão em curtíssimo tempo, de 3 a 6 minutos, e que essa frequência, na realidade, ela é uma frequência que a gente encontra nas células neuronais temporais relacionadas à memória. Então, meio que estabeleceu, na verdade, um protocolo objetivando justamente, né, seguir esse padrão biológico com o objetivo de aumentar ainda mais essa indução dessa memória. Então, enfim, então, se eu quiser virar um gênio da ciência do esporte, é só fazer o Theta Burst. Você não precisa disso, você já é um gênio. Fiquei até com vergonha agora. Mas, por exemplo, tem um artigo, já que a gente está falando sobre melhorar desempenho, que me chamou bastante atenção. Ele não é um artigo novo, ele é um artigo antigo. Ele fala sobre o uso do potencial evocado para detectar overtraining, fadiga muscular, assim. O que você acha disso? Assim, aliás, explica pra gente potencial evocado motor, essas coisas, porque a gente não tem familiarização dentro da educação física com esses termos. Eu vou ver se eu tenho algum eletrodo aqui. Eu vou botar. Quando você estimula vou colocar só o eletrodozinho para ver se fica mais fácil. Quando você gera um pulso único, né, o contato da bobina no seu cérebro, numa região motora, você, como eu falei, essa variação do campo magnético, ela vai gerar uma corrente elétrica e que vai despolarizar esses neurônios que estão corticais relacionados a essa parte motora. Esse pulso gerado, ele vai percorrer, tá, toda aquela via cortical, vai decussar nas pirâmides e na região contralateral, você vai, na verdade, isso que eu queria mostrar, você vai, que nem, isso aqui é meu Deus, eu esqueci o nome, olha, a fazia motora aqui tá ótima, né? Enfim, você consegue, na verdade, captar em diferentes regiões da musculatura. Então, a gente está aqui no abdutor do polegar. Gerei um potencial, esse potencial vai percorrer e vai ser captado. O tempo que se leva até esse pulso, até ser captado por esse eletrodo, olha o nome, né? 9 horas da noite a gente esquece o nome de coisas mais básicas do eletrodo. Você tem, na verdade, um potencial, né? Um MUAP, que a gente chama, um CEMAP, que são uns potenciais compostos. Então você tem a latência, o tempo que você demora, você tem, na verdade, a amplitude desse potencial,
tá certo? Então você sabe o quanto, na verdade, está o funcionamento, quanto tempo está demorando, e se de repente, se com uma baixa intensidade você já consegue evocar um potencial, você sabe que, na verdade, esse limiar está reduzido. No entanto, se você precisar gerar um pulso com uma intensidade maior, isso significa que seu limiar motor está mais acima e gera, na verdade, você tem mais dificuldade de despolarizar, né, de modificar essa região até chegar, na verdade, até o seu nervinho mediano, justamente para despolarizar essas fibras musculares, para você fazer justamente um movimento. E que a gente consegue captar, né, que é justamente esse potencial evocado motor. É um potencial que você evocou através desse campo magnético e conseguiu captar através desses eletrodos, que você pode colocar em qualquer grupamento, ou em grupamento muscular, ou no músculo efetor-alvo. Interessante. Então, tem um estudo que saiu recentemente também, isso daí na educação física é a maior novidade, tá? Só para você entender. Isso só para ter uma noção, gente. É nostálgico, assim. A gente usa muito. Tá. Eu usava muito na parte, né, de neurofisiologia para justamente saber funcionamento, mapeamento cortical também, para saber se essas vias estão pérvias, enfim. É muito interessante. Um estudo que saiu agora lá da Espanha com o pessoal do Karatê, que utilizou o potencial evocado motor e viu algumas alterações associadas com a prática de Karatê, né? Mas só voltando agora, porque eu tive essa dúvida, tinha que sanar. O Luciano definiu aqui, ele perguntou se o sistema 10-20 é o mais adequado para utilização para ETCC. Ele perguntou isso para você. Depende do que você quer. Assim, quando você utiliza o sistema 10-20, é o sistema eletroencefalográfico que você pega... Mesmo para mapeamento cerebral, né? Vamos dizer, né? Aqui se você pega, na verdade, tragos, você gera aqui do naso até o ânio, essa conversão dessas duas linhas vai dar o ponto CZ, e você, a partir disso, você vai estabelecendo 10%, 20%, e isso você vai fazendo uma correlação da região cerebral para facilitar um pouco mais essa linguagem. Então, por exemplo, o córtex pré-frontal, o dorsolateral, tem uma representação, por exemplo, em região, né, F3. Então, você consegue com uma facilidade. É claro que se você tiver uma ressonância, né, e um sistema de neuronavegação, seria até mais preciso. Mas com o sistema 10-20 ou com outros métodos, existe um método BIM, por exemplo, que você consegue, por padrões matemáticos, estabelecer praticamente com maior precisão essas diferentes regiões. E aí eu vi aqui a pergunta, né, com objetivos de performance. Depende da performance que você quer, né? Uma coisa é você querer uma performance para força, outra coisa é para tempo de reação. Se você quer, na verdade, um controle da sua ansiedade, se você quer ter um processamento auditivo, depende, né, qual é o seu objetivo, e de acordo com esse objetivo, entender quais são as regiões, quais são essas vias, para que você possa modular, e aí sim ter a possibilidade de aumentar a performance. Quando você vê esses estudos, né, sobre performance, a gente tem resultados, né, quando faz até nas meta-análises, teve uma meta-análise do Andrews, do professor Pascoal Leone, que a gente vê taxa de resposta de 60% nos estudos. Então é bem interessante. Legal, Vanessa. Legal essa explicação. O Chamon está agradecendo aí. Obrigada, Chamon, pela presença. Chamonzinho. Uma outra pergunta, já que você falou sobre ansiedade na sua fala e até mesmo sobre essa questão das regiões cerebrais. Ano passado, a Letícia e a Isa, duas alunas da graduação, estavam fazendo aquele trabalho sobre compulsão alimentar, que eu acho que você lembra, porque a ABT me ajudou. Sim, a gente participei. Foi bem legal, né? Foi muito interessante. Foi bem interessante. Os resultados que a gente obteve também são interessantes. Porque além de reduzir a compulsão alimentar, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque para quem é do esporte de combate, principalmente, que você não conhece a gente, mas tem gente aí que desce mais de 10 quilos numa semana só. Isso daí é um prejuízo muito grande em termos de performance e também de parte física, né? É uma vergonha, porque a gente acaba com... A Renata tá aí, né? Tá até com vergonha de falar, mas a parte de circulação sanguínea já era, assim. Então o fluxo sanguíneo fica bem viscoso mesmo.
e tem vários riscos, tem atleta que tem vários problemas, assim, alguns chegam até a óbito, né, por conta de uma perda de peso muito grande, muito maior do que o corpo pode suportar. E aí, pensando nisso, nessa questão de compulsão alimentar, porque essa perda rápida de... Você pode explicar melhor do que eu, né? Essa perda rápida de peso, ela acaba criando esse sistema meio sanfona. O cara perde 15 quilos, lutou, recupera 20. E fica nisso. Aí quando você vê o atleta, o ex-atleta, por exemplo, parece um barril, assim. Então, se você observar atletas de luta que pararam absolutamente de treinar, eles aumentam em média 20, 25 quilos acima do que eles lutavam, né? Muita coisa. E assim, obesos mesmo. Se você olhar, você fala assim, a pessoa é obesa. Mesmo para atletas que têm aquela questão associada com a parte estética. Então, se você vê a Daiane dos Santos, por exemplo, que foi uma grande vitoriosa do Brasil, né? Atleta olímpica, tem um nome na história da ginástica artística, ela tá com sobrepeso. Também tem uma questão associada com dismorfia corporal, né? Que eu não sei se é relevante a gente falar agora, mas se você puder falar um pouco sobre o uso da estimulação para melhorar, para reduzir. Não sei se eu posso falar reduzir. Que eu tenho que falar de patologia, né? Porque isso é uma patologia. Mas também para quem quer perder peso, vai. Okay. Eu não tô falando que sou eu. Uma amiga minha que quer perder peso quer saber se pode usar estimulação. Então, primeira... E para compulsão alimentar também, assim, se isso serviria, porque são coisas diferentes, né? Perda de peso ou é a mesma coisa, né? Na verdade, porque compulsão alimentar você come em excesso com grande frequência, né? Então, eu queria saber de você. Primeiro, se pode ser utilizado para perda de peso e manutenção desse peso, que atleta de luta vive sanfonando, especialmente, né? E segundo, se isso pode ser feito para quem quer perder peso, mas que não tem diagnóstico de compulsão. E uma outra coisa que eu queria ver com você, porque assim, nessa pesquisa que a gente fez, um resultado interessante que me chamou bastante atenção, que por mais que a gente tivesse feito a estimulação para a redução de compulsão alimentar, a gente também verificou uma melhora do tempo de resposta, né, dos atletas. Então foi muito interessante essa pesquisa, porque a gente viu realmente que a função executiva dos caras melhorou abruptamente por conta da estimulação, e foram só 10 sessões, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente sobre o uso da estimulação para manutenção do peso, redução de peso e tratamento de compulsão alimentar dentro do esporte. Geralmente, o que a gente tem na literatura é baseada, né, no tratamento da neuroestimulação, a estimulação magnética para compulsão alimentar, né, para ansiedade e para depressão. A gente não tem um estudo para controle explicitamente de peso não associado a algum distúrbio, né? Na verdade, assim, quando você tem uma compulsão alimentar, você tem toda aquela via mesocórtico olímpica, dopaminérgica, né? Aquela região talâmica, estriato, que está descompensada. Então, na realidade, você modula essa região para ela voltar a ficar numa frequência adequada, numa ativação adequada. E isso modifica, na verdade, diminui, por exemplo, uma fissura, uma pessoa que tem, de repente, uma necessidade muito grande, né, do alimento, ou uma pessoa que tem, de repente, uma compulsão digital, uma compulsão sexual, você diminui, na verdade, aquele looping, aquela necessidade, aquela ansiedade que a pessoa tem e que ela vai utilizar uma fonte de prazer para ter aquela gratificação. Então, você consegue frear um pouco, né, essa necessidade de você ter essa busca em algo que você, na verdade, não vai ter, na verdade, uma gratificação a longo prazo. Você vai ter, às vezes, um sentimento de culpa, etc, etc. No trabalho que a gente fez especificamente, a gente atuou não nessa região relacionada, né, esse looping. A gente atuou muito mais em processamento executivo, né? E era interessante que era justamente fortalecer aquela questão da tomada de decisão. Porque a gente também queria ver um pouco também essas outras habilidades. Então a gente escolheu uma área que tinha um pouco mais esse envolvimento. Exatamente. E o interessante, a gente escutou, inclusive, de algumas participantes que elas olhavam, às vezes, um brigadeiro e falavam, tá, mas é um brigadeiro e é gostoso, mas eu quero, de repente, né, eu quero
ficar com peso legal, então não vou utilizar, não vou comer esse brigadeiro. E a gente escutou muito isso, né, nessa pesquisa, achei muito interessante, que a gente teve essa capacidade de modular essa tomada de decisão. E eu acho que é interessante, né? Eu acho que a obesidade realmente é uma doença inflamatória que pode prejudicar em todos os âmbitos. A gente sabe que, além disso, quando você falou, o atleta que às vezes ele utilizava às vezes o próprio esporte como uma fonte, né, de endorfinas, de algumas outras catecolaminas, ele acaba ficando às vezes um pouco perdido. E isso pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, e que a depressão e a ansiedade às vezes acaba levando uma alteração hipotalâmica e hipofisária adrenal, tendo alteração de cortisol, tendo alteração de resistência insulínica, etc. Então, quer dizer, envolve várias questões e a fluir metabólica. Interessante. Mas foi bem interessante esse estudo. Foi legal pra caramba. Aliás, vou até perguntar uma coisa rapidinho antes da gente fazer o fechamento da live, que tá muito interessante. O Chamon perguntou se a estimulação transcraniana por corrente contínua pode ser utilizada para encefalopatia pós-traumática em boxeadores. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem poucos estudos e talvez seja uma coisa interessante, porque quando você modifica aquela anatomia já, numa encefalopatia você tem muitas lesões difusas. Então, quando você atua com o aparelho, você às vezes aquele foco de estimulação ele pode ser um pouco mais dispersível. Então, às vezes é difícil, a gente não tem, pelo menos até onde eu saiba, nenhum trabalho específico relacionado à encefalopatia. Isso é bem interessante, porque a gente tem que entender que quando você... Uma coisa é você pegar num corte que você já conhece, você já sabe como é que é a neurobiologia. Outra coisa no boxeador que você tem vários focos, né, de alterações corticaizinhas que vão... na verdade, você vai receber toda aquela corrente elétrica de uma forma um pouco mais desorganizada. Seria interessante fazer então, né? Isso pode... Chamon pode ser sua tese de doutorado, Chamon. Legal isso, Vanessa. Queria que você... Muito bacana essa live. Acho que deu para abordar bem o assunto associado com a estimulação cerebral para melhor desempenho, até mesmo algumas reduções de danos que nós temos causados associados com o esporte, né? Queria que você fizesse um fechamento, falando nos pontos principais associados com a estimulação cerebral, assim, sobre questões que você acha que são pertinentes, associados com melhor desempenho, e até mesmo se você quiser falar um pouco sobre a redução desse tipo de transtorno que a gente conversou, né? São os transtornos de saúde mental e neurológicos, né? Me corrija se eu estiver errado, então. Queria que você fizesse um fechamento, agradecer a presença de todos, agradecer a sua presença também. Assim, a primeira coisa é saber que cada vez mais estão saindo artigos científicos. O que a gente está falando não é uma técnica que não tem uma ciência por trás. A gente está falando de uma técnica, de técnicas neuromodulatórias que existem mais de revisões sistemáticas, de meta-análise, mostrando, na verdade, a sua atuação, o quanto ela é segura, o quanto ela pode ser utilizada, desde que seja feita protocolos, né, que tenham uma validação, desde que seja feita por profissionais qualificados que entendam o que estão fazendo. Então, isso eu acho que é importante sair daquela coisa de técnicas que podem ser utilizadas de vez em quando para uma técnica que pode ser uma ferramenta muito útil, sim, e que tem embasamento científico, sim. A gente não está falando de placebo, a gente está falando de técnicas que já têm uma consolidação dessas respostas. Em relação à parte de aumento de performance, a gente tem que discutir depois um pouco, né, sobre essa questão. É um neurodoping? Né? A partir do momento que você tem um ganho, né, você tem um aumento dessa performance, você acaba, né, a gente tem que discutir se isso, na verdade... Embaixo do pano, bota embaixo do pano isso! Não levanta a bola para isso, senão a gente não vai poder fazer mais. Mas, de qualquer maneira, né, se você analisar que você pode atuar tanto nessa parte de performance, atuar nesses transtornos mentais de uma forma, como eu falei, segura, com pouquíssimos efeitos colaterais, eu acho que a gente cada vez mais vai ter muito mais surpresas positivas com essas técnicas, principalmente com a estimulação por corrente contínua, a estimulação magnética transcraniana, os seus tipos de estimulação, seja com Theta Burst, seja com Quadripulse,
se seja com Prime, que são vários diferentes tipos de estimulação e que podem ter impactos completamente diferentes se utilizado em regiões diferentes para pessoas diferentes. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. Para mim, deixar ficar falando sobre neuromodulação, neuroestimulação, é realmente um prazer, porque é já mais de 15 anos praticamente, né, eu estou nesse caminho e vejo muitos pacientes que têm realmente um efeito positivo com a técnica de uma forma segura. Obrigada, Vanessa. Luciano não é doping por enquanto, graças ao ADA. A gente não tem como detectar, por isso que também não é doping, tá bom? Não tem como. Não tem como. E agradecer novamente a presença de todos. Vamos cair daqui a pouco. Quer mandar um beijo especial para alguém? Eu quero mandar um beijo, na verdade, para todos que estão aqui nesse momento um pouco